vídeo a seguir, eu quero oferecer e pedir, para todos aqueles que ao longo desse ano foram cruéis, foram tolos, disseram palavras sem pensar, disseram coisas absurdas, principalmente por conta das minhas pregações e por conta do meu entendimento do tempo atual, da minha interpretação do contexto nacional. E aí, esse vídeo que vem a seguir, que eu vou colocar aqui para você assistir, ele vai trazer um apurado, um resumo, exatamente das coisas que eu venho falando e exatamente das coisas que estão escritas na Bíblia. Então, muitos não leem, não estudam, não se preocupam, não entendem nada e fica questionando. E muitas vezes chama a gente de idólatra. Eu fui chamada de idólatra acerca dos tempos, acerca das profecias, e desde muitos anos atrás que a gente vem falando sobre esse período. Irmãos, olhem para Jerusalém. Jerusalém é o relógio da terra. Olhem para Jerusalém. O próprio Jesus disse: olhem para Jerusalém. Então, nós estamos vivendo um contexto mundial onde a semente da serpente é quem está comandando e adaptando as coisas, tá? Brasil é a terra dos hebreus, Brasil é Brasil dos hebreus. Antes de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil, habitaram aqui os hebreus, muito antes dessa descoberta, entre aspas. O Brasil já era descoberto. E o Brasil, dentro do meu entendimento, está no contexto lá de Apocalipse 12. Brasil é o celeiro do mundo. Brasil é o deserto que vai guardar a mulher. Esse deserto vai produzir comida, esse deserto vai produzir alimento para sustentar a igreja antes do arrebatamento. Contra o grande dragão, que é justamente o que a gente não pode falar, Sionismo, munismo, siomunismo, que a gente não pode estar falando. Então, o grande dragão vermelho perseguirá a mulher, perseguirá tudo aquilo que parece e fala sobre Deus, e de tempos em tempos Deus levanta as pessoas certas, adequadas para viver naquele tempo e fazer o que tem que ser feito. Então, vai para você, eu vou pedir, por favor, assista para ter um pouquinho de entendimento, e então sair dessa bolha, desse esconderijo. Você está vivendo sua vidinha, fazendo um monte de coisa medíocre, e ainda critica quem está um grau a mais no conhecimento, um grau a mais no discernimento, que é justamente a igreja do Senhor. Então, Deus abra mais o seu entendimento. A nossa luta não é contra ou a favor de um homem, é contra o sistema da besta, o sistema do anticristo, e contra as falsas profecias. Nossa luta é permanecermos vivos até que Jesus volte, permanecermos firmes até que ele volte. Essa é a nossa luta. E aquele que aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Então preste atenção, não é uma coisinha simples. Nós estamos lutando contra potestades e está se cumprindo a Bíblia bem diante dos nossos olhos. O que me dói é a quantidade de crente que tem, que fica se iludindo ainda com esse mundo. Esse mundo já era. Mas enquanto estivermos aqui, vamos lutando, vamos pelejando. Sim, vamos. E a gente vê que a luta agora do Brasil é para que não roubem as nossas riquezas, porque é aqui onde haverá esconderijo. Leia a Bíblia, capítulo 12 de Apocalipse. E peça a Deus discernimento para você não ler e ver o seu achismo, mas ver o que de fato está acontecendo. Nós devemos estar atentos à geopolítica, nós devemos estar atentos à própria política e principalmente às profecias. Fica aí com o vídeo e tira suas próprias conclusões. Eu queria deixar aqui uma informação importante para todas as pessoas que estão desanimadas, que estão postando mensagens de desesperança. Eu sei que eu, morando fora do Brasil, não tenho direito nenhum, de cobrar das pessoas que elas tenham mais fé, que elas sejam mais perseverantes. Então, vou deixar uma informação aqui para vocês de estudo escatológico e geopolítico, tá bom? O sistema pelo qual o presidente está lutando
e todo mundo está dizendo que vai ficar com raiva dele se ele não fizer alguma coisa, que vai ficar chateado, é porque a pessoa não compreende o tamanho da situação onde nós todos estamos, não é só o presidente. O Bolsonaro, ele não está lutando contra os ministros do STF. Os ministros do STF são formiguinha, perto das Forças Armadas e do poder que as Forças Armadas têm para poder colocar todos na prisão. Quem acha que a nossa luta está dentro do Brasil, está totalmente fora da realidade. Se vocês ainda não estudaram geopolítica e não sabem o que é a Open Society Foundation, que é a operação do George Soros, que em todos os lugares do mundo colocou o seu dedo ali para fazer intervenção nas eleições e colocar no poder aqueles que estão mais alinhados com a Open Society Foundation, com o Fórum Econômico Mundial, com o Fórum de Davos, tá? Com o Evento 201. O sistema pelo qual Bolsonaro tem que ter estratégia de guerra, tem que ser inteligente, tem que ser astuto e montar a melhor tática de guerra, é um sistema mundial. Caso vocês não saibam, dentro do projeto de transição do Lula está Pedro Abramovay. Pedro Abramovay, ele é o diretor executivo da organização do George Soros. Ele está na transição do governo Lula. Não só ele, Mônica Valente também. A Open Society Foundation é a operação mais nefasta que existe no mundo e colocou o seu dedo em todos os lugares. Ela quem está por trás de todos esses movimentos sociais que a gente vê pelo mundo inteiro. Ela está por trás das Farc, das milícias, dos Black Lives Matter, dos Black Blocs, dos movimentos feministas. Vocês estão achando que nós estamos lutando contra ministros? Gente, quanta inocência! Nós estamos lutando contra demônios, contra potestades de hostes espirituais. Pedro Abramovay, ele é o braço direito do já maldito falecido George Soros. E ele faz parte da transição do governo Lula. É um poder mundial. Bolsonaro, quando ele abalar as estruturas do Brasil, abalam as estruturas do mundo. É uma guerra espiritual onde nós estamos. Brasil é o deserto, é onde a mulher vai ser guardada. E Satanás precisa destruir esse deserto onde a mulher vai ser guardada, sustentada e alimentada. Por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, 3 anos e meio. O Brasil precisa ser preparado e ele já está sendo. Porque o pai levantou esse homem para poder guardar a mulher, para que o Brasil pudesse gerar alimento, para que a igreja no mundo inteiro, a igreja é a mulher, que se fala lá em Apocalipse 12, que o dragão perseguiu a mulher. A Open Society Foundation, ela está junto com a China, que é o dragão vermelho da escritura. Olhem a geopolítica, vejam com quem o governo está aliado, que modelo de governo eles querem. Parem de ser tão inocentes, de ficar olhando para o STF. STF não é nada, é uma formiguinha. É muito maior do que vocês pensam. E outra coisa que eu quero dizer, para finalizar. Então quer dizer que se for a vontade do Pai, que o Brasil seja punido pela péssima escolha que os ímpios fizeram de colocar Lula no poder, nós vamos ter que ter raiva do Bolsonaro porque ele não fez alguma coisa? Por acaso, alguma coisa nesse mundo acontece se não for a vontade do Pai? Nenhuma folha cai, nenhum grão de areia o vento sopra se não for a vontade do Pai. Então parem de colocar a esperança de vocês nos homens e vai entender o que é escatologia bíblica, o que é geopolítica. Parem com esse negócio de que temos que separar religião de política. As coisas estão juntas desde o começo, desde que o mundo é mundo. Somos governados pela tribo de Dan. E a tribo de Dan é a serpente que governa o mundo. Fica aqui um recado pra vocês. Quem quiser e se interessar, pra parar de falar tanta besteira, tanta tolice, pode me procurar no privado. Eu mostro pra vocês documentos, estudos, dentro da escritura e da geopolítica, para que a gente se liberte dessas amarras. Creiam na palavra do Pai, que o deserto vai ser guardado. Porque todas as vezes que Israel foi escravizada, eram péssimos reis. Quando Israel, ela se tomou um jugo para si, o rei Acabe se juntou com Jezabel, que era uma ímpia, que era uma idólatra de Baal. E o profeta Elias disse para o povo, e disse para o rei Acabe: serás maldito se isso fizeres, o povo vai sofrer. Por acaso, o governante que o Pai levantou para guardar o Brasil, para guardar o povo, a igreja, Israel, é um ímpio ou é um homem bom? Fica aí para vocês, um momento de pensar. Quem sabe a gente consegue elucidar algo muito maior por trás de tudo isso.